Mensagem do dia 30/4/2005. A obediência. O Pai fala: Jesus, amado Mestre, quando este povo começar a perder a esperança de não mais acreditar na sua vinda gloriosa, o que será que vai acontecer? A fé se acabará, Senhor Jesus querido. Meus filhinhos, Jesus, meu santo Filho, sempre me dá a oportunidade de falar com vocês. Sei que vosso amor por meu santo Filho é grande. Então, não haverá perda de fé por vocês. Isto se dá porque já estão na lista dos convidados para passarem para outra vida. Não esta já está comprometida. Vosso pastor da terra não tem mais poder algum. O poder agora está nos filhos obedientes a Jesus. Isto é o que mais agrada ao meu santo Filho Jesus, a obediência. Ela está acima de tudo. Alguém diz que tem fé, mas se não obedecer às leis do Senhor, não adianta. Outros dizem em seus corações: tenha piedade dos que sofrem, mas se não tiverem coragem de enfrentar para combater a favor dos direitos sagrados, também não está sendo sincero com Deus. De maneira como a maioria vem procedendo, é mais ou menos como numa sala cheia de alunos, em que poucos têm força de vontade de estudar, por falta de obediência. Os professores ou as professoras muitas vezes são as que levam a culpa, por não ensinarem certo. Mas, na realidade, a culpa é da maioria dos alunos. O mesmo processo é o que vem ocorrendo. Diz a maioria: onde está a promessa de Jesus? Só prometeu que o mundo iria mudar, mas cada vez está piorando. Filhinhos, onde já se viu o único rei falhar? Se fosse como a maioria pensa, quem governaria o universo? O subsídio deste planeta? Isto tudo, sim, que é perca de fé, não reconhecendo nada das coisas de Deus. A negligência dos homens que querem se apoderar da cadeira de Jesus virá dizer que o mundo ainda vai melhorar. Vai sim, mas com a vinda de meu santo Filho, porque o seu santo corpo está sendo entregue nas mãos sujas, e as partículas que caem no chão são pisoteadas pelos pés das pessoas. Esses sim, que representam Jesus, serão cobrados muito mais. E este é o tempo certo para a vinda de meu santo Filho. Nenhum país terá mais sossego enquanto não vier o Salvador da humanidade. Às vezes, a pressa leva à loucura. Ninguém pode fazer as coisas antes. Elas só se realizam na hora certa. A filha do dono deste mundo, que sou eu, Maria, fiz de tudo para salvar a maior parte da população. Mas poucos me deram ouvido, achando que tudo o que vos ensinei não é verdadeiro. Qual a mãe que sabe amar, que não tem pena de seus filhos? Foi isto que fiz em todo lugar que me apresentei. Ali, eu, Maria, estava para dar mais força de esperança para acreditarem em Jesus, o único Salvador do mundo. Mas cada vez mais a fé vem diminuindo, chegando ao ponto destas próprias palavras para a maioria não terem mais valor. Vejam que até os próprios escolhidos estão dando ouvido muito mais para alguém que quer tomar o lugar de Jesus sacramentado. Maria, Mãe do Santo Sacramento, corpo vivo de Jesus. Eu achei bonito nessa mensagem que o Pai pergunta, uma preocupação que ele tinha. Quando esse povo começar a perder a esperança de não mais acreditar na sua vinda gloriosa, o que vai acontecer? A fé se acabará, Senhor Jesus querido. Isso o Pai via, a gente está vendo. Muitas pessoas desanimam, perdem a fé, abandonam a Deus, porque as coisas não acontecem como eles queriam. E a Nossa Senhora dá uma resposta muito perfeita. Sei que vosso amor por meu santo Filho é grande. Então, não haverá perca de fé por vocês. Quem ama a Deus de verdade não perde a fé, não abandona.
Olha o que a Nossa Senhora fala. O poder agora está nos filhos obedientes a Jesus. Essa frase eu me lembrei da frase de um santo que eu tenho guardada comigo, São Vicente de Lérins. Não será a nova evangelização, mas a fidelidade à tradição que conservará um resto de católicos na fé. É a fidelidade à tradição que conservará o resto de católicos na fé. Isso que a Nossa Senhora fala aqui, ó. O poder agora está nos filhos obedientes a Jesus. Isto é o que mais agrada meu Santo Filho Jesus, a obediência. Ela está acima de tudo. Semana passada, eu acho, a Cida achou uma imagem também na internet que eu achei bem forte, bem interessante. Para quem ainda não viu, a Ladi pode colocar aí na tela. Olha o que a Nossa Senhora fala. A obediência está acima de tudo. Olha lá. A tua oração tem poder, mas a tua obediência à palavra de Deus neutraliza toda ação do mal contra a tua vida. Quando a gente obedece a Deus, o demônio não tem poder nenhum. Ele não pode fazer nada contra Deus. Então, se nós obedecemos a Deus, ele não pode fazer nada contra nós. Alguém que tem fé, alguém diz que tem fé, mas se não obedecer às leis do Senhor, não adianta. Eu acredito, mas não obedeço? Não adianta, diz a Nossa Senhora está dizendo. Outros dizem em seus corações, tenha piedade dos que sofrem. Assim gosta de ajudar as pessoas, é uma pessoa boa, caridosa, mas a Nossa Senhora diz, mas se não tiver coragem de enfrentar para combater a favor dos direitos sagrados, também não está sendo sincero com Deus. É isso que muitos religiosos estão fazendo, socialismo, viver em comunidade, mas se não tiver coragem de enfrentar para combater a favor dos direitos sagrados, não está sendo sincero com Deus. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos amar os irmãos, mas em primeiro lugar a Deus. Então diz aqui, outros dizem em seus corações, tenha piedade dos que sofrem, mas se não combater a favor dos direitos sagrados, não é sincero. Porque o primeiro amor deve ser a Deus. Da maneira como a maioria vem procedendo, é mais ou menos como uma sala cheia de alunos em que poucos têm força de vontade de estudar por falta de obediência. Muitas pessoas também, às vezes, jogam a culpa tudo nos sacerdotes, tudo na igreja. Mas por que não procura? Se você vai morrer de fome se alguém não te der comida? Você vai morrer na miséria se alguém não te ajudar? Não, você vai em busca, você vai atrás. Você vai lutar pela sua vida e pela sua alma. Vai ficar dependendo deles? Vai ficar dependendo dos outros? Lute pela sua alma, lute pela sua vida eterna. Nenhum país terá mais sossego enquanto não vier o Salvador da humanidade. É o que a gente está vendo. Guerra no mundo inteiro e não vai haver mais sossego enquanto não vier a Deus. Acreditem nas mensagens, elas estão falando tudo muito claramente. A Nossa Senhora também fala, a filha do dono desse mundo, que sou eu, Maria, fiz de tudo para salvar a maior parte da população, mas poucos me deram ouvido, achando que tudo que eu ensinei não é verdadeiro. E o que a Nossa Senhora ensinou? Em todas as aparições, pelo mundo inteiro, chorando até lágrimas de sangue, convertam-se, é só o que ela pedia, convertam-se, rezem o Santo Rosário, convertam-se, voltem para Deus. Mas cada vez mais a fé vem diminuindo, chegando ao ponto dessas próprias palavras para a maioria não terem mais valor. Muitas pessoas nem querem mais saber das mensagens, não dão valor às mensagens, acreditam em tudo, em qualquer um, menos das mensagens.
Vejam que até os próprios escolhidos estão dando ouvido muito mais para alguém que quer tomar o lugar de Jesus sacramentado. Pessoas que eram videntes, confidentes, mensageiros, estão apoiando aquele que está contra Deus lá em Roma, fazendo tudo contra Deus. Pessoas que recebiam mensagens, preferem acreditar na mentira, preferem defender o mentiroso. Tem uma frase também de São Basílio que eu copiei: só crê de verdade aquele que pratica o que crê. Se você diz que acredita, mas não obedece, você não acredita. Se a gente não acreditasse, a gente não estaria aqui. A gente não iria mais aqui na capela, não iria mais na igreja, nem seria católico. Tem uma coisa que eu admiro, muita gente pode achar assim que é meio esquisito, mas eu admiro o nosso presidente ainda ser católico, com toda a igreja do Brasil contra ele. Todos os bispos falando mal dele. E ele não deixa de ser católico. Ele não foi como nós, ele não foi educado como o pai. O pai na época também perguntou qual a igreja deveria seguir. Jesus disse: nunca vira as costas para a igreja católica. Mas ele não teve essa visão, ele não teve esse chamado. Mas não deixa de ser católico. E aqui na igreja também. Se a gente não acreditasse, a gente não estaria na igreja todos os dias. Hoje eu estava rezando o terço ali com as pessoas, eu estava olhando para o altar e vendo aquele cordeiro no altar, que está ali por causa do tempo pascal, depois ele vai sair de novo. Eu fiquei meditando. Por que será que estamos sem sacerdote de novo? Será que Deus não quer ficar sozinho com a gente um pouquinho? Não foi isso que ele fez quando levou o profeta? Testando a nossa fé? Ele está ali como um cordeiro, machucado, manso, esperando os seus filhos que dizem que amam. Agora não tem nenhum intermediário ali. Não tem ninguém entre nós e Deus. Só estamos nós e Deus. Quem ama de verdade? Quem crê de verdade? Quem crê de verdade pratica o que crê. Se eu creio que Jesus está no Santíssimo Sacramento, qual é a minha obrigação como filha, filha de Deus? Não é visitá-lo pelo menos uma vez por dia? Não é fazer companhia para ele agora que foi abandonado novamente pelos sacerdotes? Quando o pai estava na cama, nos seus últimos dias, ele foi traído pelo último sacerdote que teve aqui também, foi abandonado por todos os sacerdotes. E qual era o papel dos filhos? Abandonar também? Deixar sozinho ele ali no quarto? Não. O filho que ama de verdade não abandona o pai, mesmo que o mundo inteiro o abandone. E onde estão os filhos da obediência, que por não ter sacerdote deixam de vir na igreja? Será que não é Deus que quer ficar sozinho com nós um pouquinho? Quanta falta de fé nas pessoas. Que amor pequeno, que só quer ver glória, festa. Não vai acompanhar o seu pai quando ele está sendo abandonado? Tem coragem de dizer que ama e não o visita? Pensem bem. Se você ama mesmo a Deus, você deveria estar com Ele no Calvário, na cruz, no sacrário, tendo padre, não tendo padre, o mundo todo contra. Aqui o lugarejo, a maioria é contra. E graças a Deus a nossa família, não todos também, mas a maioria não abandona a igreja. Somos taxados de louco, de fanáticos, hereges, de tudo. Menos de cristãos, menos de católicos. Pensem bem. Talvez seja a hora de maior graça
agora que estamos sozinhos com Deus? Quem é mais do que Deus? Você acredita que existe alguém maior do que Deus? Então, por que não ficar do lado dele agora que todos o abandonaram? Pensem bem. Quem estava do lado de Jesus quando ele foi crucificado? Era somente a sua mãe e o discípulo que ele amava. Vamos ser mais um discípulo que ama a Deus de verdade. Não vamos abandoná-lo porque os outros abandonaram. Sinceramente, na época que o pai estava doente aqui no quarto, tinha muita perturbação ali na igreja, porque o padre estava fazendo coisa errada, e estava aquela discussão, é verdade, não é? Eu só tinha paz dentro do quarto do pai. Eu sentia muita paz dentro do quarto do pai. E assim também acredito agora na igreja. O mundo está em guerra, as famílias estão se dividindo, e Deus está ali. Eu acredito que muita gente só encontra paz ali, porque ali está Deus. E hoje eu tive essa sensação de que Deus quer ficar um pouquinho sozinho com a gente. Ele quer ver quem ama de verdade. E eu acredito que vai ficar bem pouca gente, porque o amor vai se acabar, está se acabando. Como disse Nossa Senhora, a obediência está acima de tudo. Alguém diz que tem fé, mas se não obedecer às leis do Senhor, não adianta. Muitas pessoas dizem que acreditam nas mensagens, mas se não obedece, não adianta. Outros dizem, tenha piedade dos que sofrem, vamos ajudar os outros, vamos fazer pelos outros. Mas se não tiver coragem de enfrentar para combater a favor dos direitos sagrados, também não está sendo sincero com Deus. Eu acredito nas mensagens, mas não vou na igreja, porque lá não tem missa. Não está sendo sincero com Deus.